Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição especial do seu podcast favorito de velocidade, os nossos especiais aí de final de ano, início de ano, né? Que a gente prepara esse conteúdo super especial aí para você, super bacana, e hoje com um bate-papo sensacional. Nem vou ficar perdendo muito tempo falando um monte de bobagens aqui para vocês, vou chamar o grande Adalto. Também vai aparecer aqui muito entusiasmado, né? Porque hoje temos uma convidada, hein, Adalto? Nossa, temos a luxo. Convidada. Depois de tantos anos, gosto muito dela. Eu acho, inclusive, que a gente nem deve perder muito tempo, né, Adalto? Porque a gente fica comentando bobagem, que o pessoal quer saber logo quem é que vai participar aqui com a gente. Então, vou chamar aqui a nossa convidada, já correu campeã de kart, vice-campeã da seletiva Petrobras, correu na Fórmula Renault, correu na Fórmula Indy, disputou 500 milhas de Indianápolis. Meu Deus do céu, vou conversar com alguém que correu em Indianápolis, eu não vou aguentar. Primeira mulher a disputar uma temporada inteira da Stock Car, vem pra cá, Bia Figueiredo, um prazer receber você aqui no Loucos por Automobilismo. Loucos por uma questão de língua portuguesa, porque aqui é loucos e loucas por automobilismo também. Exatamente. Está crescendo cada vez mais loucas, até a gente está vendo mais loucas por automobilismo, que é muito bom, né? Isso aí. E aí, dona Bia, como é que tá essa força aí? Tudo bem, graças a Deus. Tô com um capacete meu aqui para dar uma movimentada no fundo, né? Deixar as crianças lá do outro lado, assim, que senão começa a gritar aqui, para a gente conseguir falar um pouquinho. Mas tá tudo bem, tudo certinho. Maravilha. Bia, vamos começar já, né? Já esse bate-papo perguntando para você como tá a Bia Figueiredo hoje, né? Que tá correndo de quê, aonde, né? O pessoal se atualizar aí, porque como você não tá na Stock, né? E o pessoal acompanha mais de perto, fica todo mundo se perguntando, né? E aí? Bom, esse ano eu voltei, né? Eu tive anos aí tendo filhos, então em 2019, final de 2019, eu descobri que eu estava grávida do Murilo. E é um bom motivo, né? É um bom motivo para dar um tempo. Exato. Aí eu tive o Murilo em julho de 2020. Pô, pandemia. Bem na pandemia. E aí eu voltei a correr em 2021, eu fiz as 12 horas de Sebring lá nos Estados Unidos pela IMSA. A gente foi 5º lugar. Quando eu voltei para o Brasil, descobri que eu estava grávida do Mateu. Então, foram 2 meninos aí, um seguido do outro. Né? O Mateu nasceu em outubro. Em dezembro eu já estava correndo de novo na Endurance da Porsche. Que a gente Nossa, mãe! Também. O médico liberou. E aí, esse ano, eu corri na TCR Sul-Americana. A TCR chama Touring Car Racing, para quem não conhece. Ela é uma categoria mundial muito forte no mundo, né? Tem a WTCR, né? Que é o Campeonato Mundial de TCR. Você tem o Campeonato Norte-Americano, você tem o Campeonato Europeu, Asiático, Australiano. E em 2021 ela chegou na América do Sul, né? E bem também no meio da pandemia. E é uma categoria que tem, né, grande chance de crescimento. São 7 montadoras, esse ano eu corri de Audi. E acho que tem uma boa chance aí de se crescer e se tornar conhecida. Ela foi comprada pela Vicar, que é o mesmo grupo da Stock Car esse ano, né? Não deve correr junto com a Stock Car ano que vem, mas ela tem aí um calendário junto com uma das categorias da Vicar, né? Então acho que ela deve ser melhor trabalhada aqui no Brasil para as pessoas começarem aí a conhecê-la. Que legal. Eu só queria dizer que eu conheço a Bia desde que ela era pequenininha e dava pau na molecada aqui em Interlagos no kart. Tem uma mulherada no kart. Uns moleques, eu falava, que avião, que isso, cara? Isso é um avião. Mas dava pau seguidamente, não é que às vezes. Não, era pau direto nos caras, entendeu? E eu falei, vamos ter aí uma menina para muitos anos. E tá aí, tanto tempo depois. Não é? Ô, Bia, como é que foi que despertou a paixão? Assim, como é que você começou no automobilismo? Assim, como que você chegou? Imagino que você deve ter chegado para os seus pais e falou, eu quero correr de kart. Como é que foi a reação, assim? Olha, meus pais não têm um histórico no automobilismo. O meu pai é médico psiquiatra e minha mãe é dentista e não dentista. Então, zero. Lá em casa, quem gostava um pouquinho mais era o avô José, que está com 95 anos. Ele sempre amou motos e velocidade. E
quando eu tinha 4, 5 anos, era um momento muito especial do Brasil, que a gente tinha o Ayrton Senna na Fórmula 1 e o Emerson na Indy, então, basicamente, o dia inteiro a gente ficava vendo corrida, porque tinha brasileiro disputando, ganhando, né? E eu acompanhava o máximo. E meu pai, percebendo que eu gostava de assistir, né, gostava de acompanhar, ele me levou em Interlagos, quando eu tinha uns 6 anos. Aí eu pirei, né? Aí eu enchi as paciências dele até ele me colocar para correr. E aí eu fiz a escolinha e com 8 anos eu comecei a fazer o Campeonato Paulista de kart, né? E tive, assim, muita sorte, meus pais, por não terem muito conhecimento, nunca me faltou nada, mas é um esporte caríssimo, então eu sempre dava com o pneu velho e me virava nos 30, até que eu fui tendo resultados, aí a fábrica começou a patrocinar, a fábrica do motor também, sabe? Começa a ajudar, e nos últimos anos eu tive grandes resultados, assim, né? Por questões de detalhes e muito azares, a gente não foi campeão brasileiro nem campeão paulista, fui vice-campeã paulista e vice-campeã brasileira, vice-campeã paulista 2 vezes. O último ano foi por 1 ponto pro Diego Nunes, que eu brinco com ele até hoje. Mas assim, tava ali. Eu tava na entrega do capacete de ouro para ela. Não, andava e anda muito. Andava e anda muito. Eu acho que a pergunta mais importante que a gente podia fazer para a Bia, Bia, por que tem tão pouca mulher no automobilismo? Olha, Dalton, é uma questão, acho que cultural. As meninas normalmente não são incentivadas a desde pequenas. Um esporte elitista, né? É um esporte muito difícil, né? E caro. Precisa caro, né? E muitas vezes as famílias não incentivam as meninas, acabam incentivando os meninos a correr. E aquela coisa, né? A menina ganha boneca, o menino ganha o carrinho e a bola, e isso acaba, às vezes, indo inconsciente, né? Por mal, ela acaba entendendo que ela é parte daquele mundo. Mas quanto mais referências a gente tem no automobilismo, melhor isso tem mais chances de mudar, né? Porque aí a menina vê, tem uma piloto ali na Indy, igual fui eu. Hoje eu sou parte da Comissão de Mulheres da FIA, sou representante da América do Sul, né? Eu substituí a Fabiana Eccleston, que é vice-campeã. Você vê que eu enfio o automobilismo em tudo. Tudo, é normal. Vice-presidente. América do Sul, a Fabi Eccleston. E então a gente está sempre interagindo e eu acompanho tudo que se faz na FIA Woman para incentivar, incluir mulheres no automobilismo. Então tem muitos projetos legais. E, de novo, quanto mais mulheres a gente tiver, mais vai chamando, mais elas, quando forem assistir, entendem que elas podem estar. Um movimento crescente para, a médio e longo prazo, a gente começar a ter, né? Mais mulheres na base, principalmente. Esse ano, a gente teve por volta de 500 pilotos no Brasileiro de Kart. Quantas mulheres tinham no Brasileiro de Kart esse ano? 6. Foram um pouquinho mais, foram 9. Aí a margem de erro até permite, né? Mas você vê, em 500, só 9 mulheres, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho 42 anos, desde que eu sou pequeno, eu tenho assinatura da revista Quatro Rodas. E eu me lembro de acompanhar nessa época, Quatro Rodas sempre publicava coisas sobre automobilismo e tal. E uma personagem que aparecia muito lá era a Suzane Carvalho, que eu me lembro, assim, foi a primeira mulher, assim, que eu vi correndo, né? Eu sei que deve ter tido outras antes, mas para mim, da minha geração, foi a primeira mulher que eu vi correndo e tal. Você acha que do período em que você começou e hoje, você vê uma evolução, você vê uma diferença ou não? Tá a mesma coisa? Acho que tá evoluindo, né? A Suzane, ela teve muito sucesso, mas assim, ela como a Débora, elas não tiveram a escola do kart. Elas já começaram, elas tinham... A Débora tem uma história surreal de vida, né? Ela era sem terra. E aí guiava o caminhão do pai dela para ajudar os sem terra, aquelas coisas, e foi achada pela Playboy, boom, estourou, e depois que foi se tornar piloto de truck. E a Suzane era. Então, imagina o potencial que elas teriam, talvez, se tivessem tido a escola que eu tive, né? E eu acho que melhorou sim, tá? Mas ainda tem muito para se melhorar. É aquela coisa assim, vocês já viram um piloto cearense na Fórmula 1? Desculpa o Ceará, né? Mas é porque não tem uma base forte. A gente quase não vê piloto cearense no Brasileiro de kart. São raros.
A gente precisa ter 60, 100 mulheres, 200 meninas. É da quantidade que tira a qualidade, né? Exato, você encontrar igual dos meninos, né? Então, esse é o trabalho que tem que ser feito para que tenha essa equidade, né? A gente aumente essa porcentagem. Hoje, só para vocês terem noção, pilotos mulheres são 3% na CBA, né? Que tem a categoria da CBA, são só 3%. Existe aí um longo caminho para se percorrer para aumentar essa base, a gente encontrar os talentos que possam seguir, né? Chegar numa Fórmula Indy, como eu cheguei, numa Fórmula 1, Fórmula E, enfim. A gente teve a iniciativa agora recente da criação da W Series, né? Que inclusive não terminou o campeonato, né? Assim, foi um campeonato que meio que acabou no meio e agora está tentando recursos para 2023. Eu tenho uma pergunta assim que eu não sei essa resposta, de verdade, não sei mesmo assim. Você acha que o caminho é esse? É segregar as mulheres? Tipo assim, você criar categoria só para as mulheres? Ou o caminho é você trazer as mulheres pro meio dos homens, para elas correrem no meio dos homens? Porque existem esportes que segregam. O vôlei, por exemplo, segrega. Mas ele tem uma regra só do vôlei feminino, né? O tamanho da rede e tal, Você acha que qual que é o caminho do automobilismo? É seguir nesse caminho que está tentando hoje, que existe hoje, que é juntar? Ou é tentar isso que eles tentaram com a W Series, que é criar categoria só para mulheres? Olha, basicamente 98% dos esportes são diferenciados, né? Feminino e masculino. Só o automobilismo, o motociclismo, algumas classes de equitação, de vela, o tênis você tem um misto... Mas todos os outros são modalidade feminina e masculina. Para mim, é algo assim, é muito particular minha visão, tá? Eu acho que é um pouco alinhada com a FIA Woman. É que se eu já venci corrida com homem, para mim eu não vejo por que segregar. Exatamente. E conheço um monte, eu ganhei com uma Danica Patrick que vai ser na Indy, a Simona que fez pódio em misto, já estava brigando com o Tony. Nos ovais eu era melhor que ela, mas o misto da menina era porreta, entendeu? Desculpa o palavrão, muito boa. Eu andei na IMSA com 4 meninas, né? A gente fez Daytona, a gente andou tão competitivo quanto, né? Foi muitos azares e muitos erros toscos pra gente não ter pódio, mas a gente andou ali, liderou corrida, eu fiz pódio no Roar em Daytona. Então, assim, pra mim, assim, não tem porquê, porque eu já ganhei. Então, se eu ganhei, acho que podem ganhar. Porém, qualquer oportunidade que se dá para mulheres estarem presentes na automobilismo são importantes, né? A W Series salvou um monte de meninas que estavam paradas e deram um destaque para elas. Elas, de uma forma, foram se movimentando. Aí foram fazer Le Mans, foram, né? A Chadwick ficou super reconhecida, não a ponto de ir para a Fórmula 1, que era o grande objetivo, mas ela está indo para Indy, está assinada com a Andretti. Então, vem agora a Fórmula 1 Academy, que foi anunciada, mas sabe muito pouco, que são possibilidades de meninas se destacarem. Eu acho isso importante, mas eu, como assim, uma FIA Woman, a gente entende que não deveria segregar, né? Mas qualquer oportunidade, possibilidade de incentivar meninas são importantes. Eu sabia que ela ia responder isso, porque ela sempre competiu contra homem, ganhou tantas vezes dos caras, que você vê que não tem razão para... Eu não vejo muita razão para segregar também, entendeu? Eu concordo, eu acho, inclusive, que que o caminho para não segregar é mais difícil. O caminho para segregar é mais fácil, né? Que é só segregar, né? Você cria outras categorias e põe a mulherada lá. Mas o caminho para não segregar passa por uma mudança cultural, né? Que é trazer mais mulheres para fazer isso que vocês falaram, trazer quantidades para trazer qualidade. Feminina. A gente não consegue encontrar 22 meninas capazes de guiar uma Fórmula 1. A gente, nessa base, a gente precisa ter muito mais mulheres, né? Se fosse agregar um dia, tudo bem, eu não acho que eu sou contra, eu acho que não tem mulheres, precisa mudar uma cultura. A Saudita autorizou mulheres a dirigir em 2018. Então tem incrível. Cara, falando no Brasil, em 1950 tinha propaganda aí de montadora brincando que mulher ia guiar o carro, que o carro era forte o suficiente para a mulher do cara guiar. Então, assim, tem ainda, né? A gente está muito atrasado. Então, de novo, fortalecer essa base no mundo inteiro. E, de novo, se entenderem que o caminho segregar, mas ele precisa ter muito mais mulheres do que a gente tem atualmente. Tem um estudo da empresa do David Coulter que eles fazem atualmente.
Eles querem entender coisa de genética, reflexo de mulheres, etc., para entender se deve segregar ou não. Eu acho até legal. Tudo com base, né? Não sei como eles fazem isso, os parâmetros que eles vão usar, mas tem algumas coisas até que falam sobre o volante, o power steering, né? Em algumas categorias, para deixar mais igual. Pô, eu ganhei de Light sem power steering, andei tão bem de Indy muitas vezes sem power steering. Eu acho que é muito esforço da mulher, realmente a gente não tem a força do homem, mas como tem a parte de resistência, né? Realmente precisa trabalhar muito. Eu tinha um treino diferente dos pilotos. Então, o legal do estudo, eu acho que não é o estudo concluir por segregar ou não, mas é o estudo ajudar a entender como pode ser a preparação, né? Exato. Que aí sim funciona, né? Exato. Power steering, para quem não entendeu, é direção hidráulica. Né? Direção hidráulica. As categorias que você correu... Oi? A maioria das categorias que você correu tinha ou não direção hidráulica? De Fórmula, acho que nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Porque o Power Steering só meio que na Fórmula 1, aí depois foi para a Fórmula 2. Mas Fórmula 2, se eu saiba, não tem. A Indy... Na Indy. Entenderem que ser um negócio, que era um negócio raiz, não pode ser Power Steering. Cara, vai ter Power Steering, vai ter Power Steering. Mas eu vi até pilotos homens, né, noite reclamando, porque, na verdade, o Rubinho reclamou. O Rubinho reclamou. É que você tira a precisão, né? Imagina você vai fazer uma curva de alta, você pode fazer isso, ou você pode fazer... Essa força tira um pouco da sua precisão. É Só verdade. Que não falar nada disso, eu tinha que bater calado. Imagina se eu falo alguma coisa. Então, o Rubinho falava, eu... Já, não sou eu, né? Quem tá falando é ele aqui. O Rubinho reclamou. De tá reclamando e tal, então eu ficava quietinha, fazia meu trabalho, continuava fazendo minha musculação forte para aguentar lá o tranco. Legal. É isso aí. Nesse período que você começou, você falou aí que na época, né, que você começou, tava o Ayrton Senna, o Emerson na Indy e tal. Seus ídolos, né? Assim, que você falou assim, puta, eu quero ser esse cara, ou essa mulher, ou essa pessoa. Quem que era? Quem que te inspirou? Eu acho que inicialmente, pela idade, foi o Senna e o Emerson, né? Por estar correndo de pé. O Emerson eu tive a oportunidade de correr para ele na UGP, e o Senna, infelizmente, eu nunca pude conhecer. Então, conhecer, né, o Emerson foi algo incrível. E depois eu comecei a admirar trabalhos, né? Eu acho que uma coisa de cada piloto, eu comecei a ser um piloto muito observador, né? Então, assim, eu acho incrível a sensibilidade que o Rubinho tem para acertar um carro. Eu já andei na mesma equipe que ele, eu ficava babando. Falei, cara, como é que ele sentiu isso? Ficava feliz demais quando eu sentia a coisa que ele não sentia, porque, né? É verdade, você sentiu isso, eu acho que é verdade. Porque, cara, o cara é muito, né? Meu Deus, tocar com 50 anos, fala sério, né? Tipo, é impressionante. Dele. Eu já corri com ele, eu tava exausta da Stock Car, ele ia andar de simulador à noite. Eu falei, cara, você... E admira. O Rubinho é um tarado, né? Vamos falar a verdade. Mas agora com os filhos, então, ele correndo, ele não para de viajar o mesmo tempo inteiro. Acho que quando ele estiver competitivo, ele vai correr. Talvez a gente veja o Rubinho aí com 80 anos. Não, eu já falei isso aqui. Eu acho que o Rubinho só para quando o corpo não permite mais. Não é? Homem com 80 anos bem cuidado, ele pode ir bem. Ferrou, o cara vai ser 10 campeões de Stock Car, talvez, sei lá. O Mufato aposentou agora com 82, acho. Não, você vê. Por que não? Não duvido não, viu? Eu não duvido não. Na Fórmula 1, numa categoria grande, o Rubinho acabe tirando essa vontade ali pelos filhos, né? Mas estou admirando muito essa sensibilidade do Rubens, o André Ribeiro, que foi meu mentor, né? Como ele... Grande André Ribeiro, né? A forma que ele geriu a mim, porque ele que me ensinou, Bia, faz assim, faz assado. Você correu na Fórmula Renault, que era dele e do Pedro Paulo Diniz, né? Isso. Corri na Fórmula Renault, mas ele já era meu empresário mentor, né? Eles que me deram toda a oportunidade de sair do kart pro Fórmula, eles arrumaram os patrocinadores. O André que tinha, né? Ele tinha Ruffles, que era um ex-patrocinador dele. Foi lá, me colocou o Ruffles. Então, eu cheguei assim, meio que chegando na Fórmula Renault, porque um monte de patrocinador já na Cesário, que era uma grande equipe, e eles eram meus empresários mentores, foram até meu terceiro ano na Indy, e sem eles, absolutamente eu não teria chegado onde eu cheguei, né? E o que eu aprendi na gestão de carreira,
O André juntava os parceiros para a gente conseguir os patrocínios. Então era assim algo impressionante que realmente me ajudou muito e ajuda até hoje, né, na gestão da minha carreira. Nossa, eu era muito fã do André Ribeiro. Sou, né? Muito fã, né? Eu fiquei muito triste quando ele se foi, porque ele era sensacional. Daquela geração da Índia ali, que quando ele entrou, ele para mim era o melhor daqueles caras ali. O Gil era muito bom, mas o André Ribeiro era espetacular. E aquela vitória dele no Brasil com a Indy, né? Que ele ganhou, aquilo ali olha. Vou te falar, eu choro de assistir hoje. Se eu botar no YouTube lá, aquela narração do Theo José, eu choro de assistir hoje. Né? Bem novinha, e aí depois virou meu empresário, então era muito incrível, assim, né? Algo realmente... Agora, essa Fórmula Renault que eles montaram aqui no Brasil, né? Ele, o Pedro Paulo, ela teve uma vida relativamente curta, né? Assim, não durou o tempo que poderia ter durado. Por que isso aconteceu, você acha? Basicamente, eles perderam, acho que a Renault decidiu não apoiar mais, né? E aí, sem a fábrica e sem, acho que a financeira, que na época era o Banco Real, é muito difícil você viabilizar um campeonato com televisão do jeito que era, porque era muito incrível, né? Você dava um baita retorno. Você tinha a Bandeirantes, era a Globo também, Sport TV, estava sempre aparecendo na TV, e era, assim, super bem feito. Acho que eles não iam ter como conseguir fazer algo tão bem feito, ou não conseguir os patrocinadores para dar continuidade, e aí acabou o campeonato, infelizmente, morrendo. E depois você vê a Fórmula 3, né, com dificuldades, só agora com a Fórmula 4 que a gente volta a ter sei lá, 15 anos depois. Teve aquela fórmula que o Felipe Massa apoiou aqui da Fiat, né? Que corria junto com os Maréias lá, mas aquilo lá também não deu certo, né? Foi muito pouco tempo e era pouco carro. Não foi? O grande problema do automobilismo, começando do kart, que hoje tem esse problema já no kart, é o financiamento, né? É um esporte muito caro, precisa de muito dinheiro de todo lugar. Né? Precisa como ela falou, precisa de montadora, precisa de televisão, precisa de patrocinador, precisa de piloto também, precisa ter algum, entendeu? É difícil por causa disso. E o kart de hoje, por que eu acho, Bia, me corrija se eu estiver errado, a gente está formando muito menos pilotos do que formava antes, porque o kart também ficou muito caro hoje, não ficou? Ficou absurdamente caro, né? Então, hoje virou uma coisa de gente rica mesmo, entendeu? Um cara de classe média, que é a esmagadora maioria da população, tem uma dificuldade para competir num campeonato de kart hoje que não tinha há 30 anos atrás, 25 anos atrás. Hoje tem, né, Bia? Acho que tudo, né, Adalto? Se ele te ainda mais. Você vê a Fórmula 1 quando vinha Jacarepaguá, os mecânicos shortinho. É verdade. No chão. Tudo foi ficando. Hoje você vê numa equipe Fórmula 4, o piloto tem ali o coach dele, tem uma macaca impecável, o capacete impecável. Tudo foi ficando muito, né? E a inflação, os custos de tudo foi aprimorando, a tecnologia foi aprimorando e tudo foi encarecendo. Hoje a saída que tem, né, hoje para o kart, os motores 4 tempos, né? Você tem as Fórmula 4, né, de brasileiro, que são as categorias mais cheias do brasileiro, né? Então, em Itu teve, sei lá, quase 300 pilotos, grid lotado com repescagem, porque são as categorias de kart mais acessíveis. Quando você vai para os 2 tempos, é inviável. Inviável. Funcionar, né? Eu adoro treinar de shifter, né? E eu já tive um shifter. Na verdade, eu tinha um apoio de uma fábrica, que foi a Tech Speed, e eu tinha um motor que eu trouxe dos Estados Unidos quando o dólar era R$2, né? Faz muito tempo. Então, eu trouxe meu motor, né, que eu usava lá nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil, treinava aqui, custo quase nenhum, era muito mais da manutenção, tal, que era quase nada. Hoje você vai comprar um shifter completo de uma marca campeã, é quase R$100 mil. Nossa. Surreal, tipo, vocês estão malucos, assim, né? Conta pra gente como é guiar um kart shifter. Cara, a reação de um Fórmula 1. Né? É o que mais se compara ao Fórmula 1 em peso e potência. É tudo muito rápido, né? É surreal. E eu, se for andar hoje de shifter, que faz tempo que eu não ando, 5 voltas, 6 voltas, eu tá morta. De Fórmula 1 vai estar morto porque é muito rápido. E quando você depois vai para outras categorias, né, parece tudo muito lento, porque você fica tão ligado, tão rápido. Então, nossa, acho o kart maravilhoso. O kart 2 tempos já é muito rápido, né?
muito rápido. Aí você pega um shifter, a pessoa que está andando no carro 2 tempos, anda no shifter e fala, meu, que é isso? Aí você fala, pô, eu nunca andei, deve ser uma coisa animalesca mesmo. É um animal, torque, né? Você fica dando no pescoço, né? E aí você muitas vezes tem que guiar com uma mão só, porque você tá mudando marcha, né? Mudando marcha. Putz. É um exercício, assim, e força G que você absorve. É algo bem incrível. É impressionante mesmo. Ô, Bia, você né, foi para a Fórmula Renault, então eu imagino que num certo momento assim da sua carreira você pensou na Fórmula 1, né? Mas aí você se direcionou para os Estados Unidos. Como que foi esse momento? Assim, por que e como que foi esse momento? Em 2006 eu fiz a Fórmula 3 Sul-Americana, eu fiz pole, fiz 4 segundos lugares, bateu na trave a vitória. E aí a gente foi olhar um pouquinho lá para fora, né? Porque o André e o Cesário estavam comigo também. E a gente não tinha verba para ir para fora. Na época eu nem lembro quanto era, mas não tinha. Então a gente decidiu pedir apoio para alguns parceiros e eu fazer alguns testes na Europa e nos Estados Unidos, né? Eu fiquei na Inglaterra 3 meses fazendo teste de Fórmula Renault. Aí eu cheguei até a fazer treinos oficiais de Fórmula Renault, andei super bem, andei entre os 5 primeiros. Mas a gente sentia assim, legal, anda bem, bonito e tal, mas tem que ter dinheiro. Tudo era dinheiro, dinheiro e nada tal. E aí fui fazer o teste nos Estados Unidos da Indy Lights e a equipe se apaixonou por mim, falando, a Bia vai ter que andar aqui de qualquer jeito, André. Arruma metade do budget, a gente arruma outra, e aí o André conseguiu um patrocinador que era um patrocinador dele lá dos Estados Unidos, aí tudo se encaixou, os Estados Unidos abriu os braços para mim, né, tudo se encaminhou para lá, e foi incrível, né, eu já cheguei disputando o título na Indy Lights, venci em Nashville, ano seguinte eu venci Iowa, mas foi um campeonato um pouco mais turbulento, assim, né, que a gente acabou perdendo, perdi 2 provas também, por acidente. Mas essas vitórias, esses grandes pódios, acho que teve mais de 10 pódios na Indy Lights, me deram a oportunidade de subir para a Fórmula Indy, né? E fui muito feliz nos Estados Unidos, foi uma grande fase, muito legal. Acho que foi a grande categoria, né? Você chega de fazer Indy correndo no Brasil, né? Que era Nossa, isso aí eu vou te fazer a pergunta que eu queria fazer. Antes de falarmos sobre Indianápolis, né, que é um momento à parte, mas essa eu queria fazer. Você correu lá a Indy em São Paulo, naquela pista do Sambódromo, né? Isso. Que era legal. Não, então, mas eu preciso perguntar, aquela pista não era muito improvisada até para os padrões da Fórmula Indy, assim, porque para quem estava vendo pela televisão, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, que foi no primeiro ano, falei, esses caras vocês são completamente loucos de correr ali, porque os carros patinavam naquela reta, porque era encerado o chão, né, que é um sambódromo, afinal de contas, né, não é para andar carro de 500 mil cavalos. Eu fui fazer uma aparição no sambódromo, levei até a Renata Fã para andar comigo, só que eu tinha que andar 1 por hora. Então eu nunca nem distracionei o carro, nem dei tração num carro de 2 lugares. Pô, Bia, você não viu que ia distracionar? Eu falei, cara, eu andei 1 por hora, não podia, porque não podia sujar para a escola de samba, ia fazer marca, né? E, cara, uma coisa que ninguém pensou, chegava na reta, a gente estava andando em cima de gelo, né? Mas depois que arrumaram isso, vou te falar que a pista era muito legal, muito legal. E você fala de padrões americanos e tal, a gente conhece umas pistas, a gente teve pista, acho que era Baltimore, que a gente andou em cima de trilho de trem. Trilho de trem, isso mesmo. Passava no meio da pista. Passava no meio da pista, a gente 200 por hora, a gente decolava. Eles tiveram que tirar os treinos, porque tive que tirar os trilhos do trem, fazer tudo de novo. É o rústico ali do americano, mas... eu amo a Fórmula Indy, adoro, e justamente por isso. Mas é porque quando eu vi essa pista do Brasil a primeira vez, não sei se também foi aquela síndrome de brasileiro, como que chama? Eu falar isso, mas, cara, era um lugar muito bom, porque você tinha o Sambódromo, que tinha toda a estrutura de camarotes, de arquibancadas, você tinha um AMB ali que dava o negócio para você fazer as equipes colocar, você tinha um hotel grudado que a gente só precisava andar até a pista, era tudo muito perfeito ali, né? Então, até que a Fórmula 1 vai ser lá no próximo ano, então era uma pista muito, muito legal. E os carros passavam muito entre muros, que andava rápido ali. Muito, eu brinco com todo mundo. Qual foi a sua velocidade máxima na marginal? Tietê. Não,
Não, mas peraí, mas vamos falar uma coisa aqui. Esse dia, o dia que patinava lá, foi no primeiro dia, né? Aí, sei lá, se os pilotos chegaram e falaram assim, galera, não vai dar. Aí os caras meteram uma lixa lá. Você lembra disso, Adalto? Meteram uma lixa. Eu lembro que na largada subiu uma nuvem de poeira, que eu falei, cara, você estava nessa largada? Tava lá. E você enxergou alguma coisa? Eu cheguei um passo, mas... Eu continuo falando, vocês são tudo maluco. Parecia chuva. Na largada parecia chuva. Eu ficava assim, só fica de olho no muro, entendeu? Onde é que você tá? Você chega a placa de 100 pra você começar, né? E teve um ano que choveu também muito, né? Caiu uma tempestade. Aí a corrida foi na segunda-feira, né? De chuva. 2011, que foi um caos. Aí 2010 contrataram o cacique e não sei o quê para não chover. E assim, 2 horas depois da corrida caiu o mundo. Era em março. Então funcionou. Muito março, né? Foi assim, e acabou sendo, né? 2013, não choveu, mas foi o último ano, infelizmente, da Indy no AMB. É uma pena, né? Porque era divertido, né? Era muito legal. Era bem divertido. Todo mundo tava ligado na Fórmula Indy, era muito legal, né? A Band de Não, e depois eles... Eu, com patrocinadores brasileiros, foi essencial para a continuidade. E depois, no ano seguinte, eles tentaram correr em Brasília, né? Chegaram a assinar um contrato e tal. E aí deu aquela confusão toda, né? O autódromo acabou, né? Assim, depois dessa confusão da Indy, né? Nem sei como tá hoje. Ainda tem o autódromo de Brasília? Finalmente, parece que o BRB comprou o name right dessa... já faz um tempo que tá, né, fazendo licitação para isso, licitação aquilo. Não entendo muito bem dessas coisas, mas estavam fazendo lá e aparentemente eles vão começar a obra agora no começo do ano e já tem no cronograma da estocada, TCR, em Brasília ano que vem. Legal. Mas já teve nos anos, tá? Já teve nos anos de São Paulo, então vou ser para esse ano realmente. Porque o traçado é legal, né? É de alta, né? O traçado é muito legal. É isso aí. Ô, Bia, agora vamos falar das 500 milhas, né? Você disputou 4 vezes, né? Ou foram 5? 4 vezes. 4 vezes. Não tenho nem o que perguntar. A única coisa que eu posso perguntar para alguém que já correu 500 milhas de Indianápolis é: e aí? Cara, é uma emoção maravilhosa, assim. Você vira meio que superstar por um bom tempo. É impressionante o quanto eles valorizam, né? E é uma prova muito importante ali regional e lota sempre. É uma festividade, uma festa o mês inteiro em maio. É algo muito único, não existe em nenhum lugar do mundo. Eu não sei se Le Mans é assim, talvez seja, porque eu nunca corri Le Mans. Mas você entra naquele autódromo, tem 400 mil pessoas, você sente um artista de rockstar ali. É o maior evento esportivo num local no mundo. Não tem nenhum outro evento que junte 500 mil de pessoas para ver um evento num local só. Não existe. Não, é algo impressionante. Então, assim, essa história daquele lugar, né, que eles valorizam tanto, sempre contando a história e tudo que acontece o mês inteiro ali é algo muito especial, muito espetacular, né, e na TV não dá para ter essa sensação, você precisa ir lá um dia para entender o que é as 500 milhas de Indianápolis. Em termos assim, de resultados, primeiro ano foi muito legal, eu fui a melhor estreante qualificada, eu sou frustrada até hoje porque eu não ganhei o troféu de Fastest Rookie, porque eu fui a melhor estreante qualificada no sábado, só que domingo teve a repescagem, né, que era o Bump Day, só que esfriou 10 graus, então Marinho Amancini foi mais rápido que eu fiquei muito puta da vida, porque, cara, isso é injusto, né? Eu também acho. Então eu achei que eu ia receber o troféu, fiquei louca da vida, porque, cara, para mim foi uma frustração gigante, uma falta de sorte. Eu pensei, depois terceira melhor estreante da corrida, eu cometi um erro de estreante, né? Na hora de uma dos pitstops, a gente tinha que ficar com o pé na embreagem, e quando soltaram de uma forma muito repentina, e meu pé escorregou na embreagem. Demorou uns 10 segundos, acabou que o Romancini acabou sendo, né, o melhor estreante, aí Simona e depois eu. Então, foi assim, bacana. E acho que o meu melhor ano acabou sendo... O melhor ano de classificação foi com o Andretti, em 2012, que eu fui 12º. Classifiquei na frente das duas Ganassis, foi muito legal. Mas o meu melhor carro de corrida foi com a Dale Coyne, em 2013. A gente foi na minha melhor colocação, acho que foi não, tô vendo aqui, ó, você chegou em 15º, foi o melhor resultado, né?
Foi a melhor escalada, assim, né? Porque a gente largou mais para trás. Largou em 29º, chegou em 15º. Foi o piloto que mais escalou e a gente era para ter chegado entre os 10 primeiros, mas o nosso pit stop foi muito, muito ruim. Então, o Justin Wilson chegou em 5º e a gente estava juntos na corrida inteira recuperando, porque a gente teve pit stops ruins. Mas, assim, uma coisa que eu lembro muito, e acho que foi o ano que também o Tony ganhou, né? Então foi Tony muito... ganhou. Pô, em 2011 foi o ano mais peculiar, né? Porque foi aquele ano que o cara bateu na última curva, né? Como chamava aquele o piloto que bateu na última curva e ganhou o Dan Weldon? Foi o J.R. Hildebrand. Ele estava com um carro do exército, né? Box, que eu nem lembro qual era. E aí o Hildebrand estava ali, eu vou, passo ou não passo. Ele decidiu passar, só que ele pegou o marble e deu no muro. Na última curva. E aí o Dan Weldon, o saudoso Dan Weldon, ganhou a corrida. No ano que ele faleceu, né? Foi o ano do acidente dele. Eu não sei se eu gostaria de ser o Hildebrand ou não, porque ser vice-campeão das 500 mil deve ser muito legal, mas com essas condições, eu acho que você não vai isso acho que não. Ele não voltou mais, né, pra Índia. Mesmo que você ganhe um dia, você vai pensar, eu tinha que ter 2, se você ganhar 2, você tinha que ter 3, e fica nessa... Cara, E é engraçado que, assim, a Ipiranga levava muitos clientes e distribuidores. O camarote da National Guard ficava do lado da Ipiranga. Os caras já estavam comemorando. Quando eles viram, eles não acreditavam. Não dá para acreditar mesmo. Broxante. Não dá para acreditar mesmo. E era assim, e também até um estigma, né, da Panther, que era a equipe, né, porque a Panther foi vice-campeã, acho que com o Vitor Meira, com o Dan Weldon, com o Hildebrand, uma sequência assim de vice-campeonatos de 500 mil de Anápolis, que eles, cara, e parecia que aquele ano ia e aconteceu aquela tragédia, assim, né? Mas acontece, né? Depois aconteceu com o Japa também uma vez, com a última volta. O Sato, né? O Sato, mas o Sato acho que ele estava defendendo posição, né? Ele estava disputando com o Dario Franchitti. Na verdade, ele tentou um Tentou uma ultrapassagem maluca, né? Ele tentou ultrapassar. E ele deu azar que o Franchitti foi também pro tudo ou nada. Acho que o Sato se assustou, deu aquela viradinha mais no volante, ó, bimba no muro, o Dario acabou ganhando pela terceira vez. É muito sutil o limite das 500 de Indianápolis, né, Bia? Assim, eu sempre penso no Alonso. O Alonso foi para lá, todo mundo achou que ele ia arrebentar, né? E ele não conseguiu, né? Assim, o primeiro ano dele foi bom, mas as pessoas não se lembram que ele liderou um pedaço da corrida e tal, mas quando ele quebrou, ele já estava ficando para trás, porque os americanos são espertos, eles sabem correr aquilo ali, eles sabem guardar o carro e tal. E depois ele nem se classificar conseguiu, né? Então, assim, exige uma experiência que os americanos têm ali para correr, que os outros têm que penar muito, né? Não, e Indianápolis é muito peculiar, né? O Alonso foi... Normalmente, pilotos de misto se dão bem em Indianápolis, porque Indianápolis não é bem um oval, né? Ele é um retângulo, então são 490 graus. Então, não tem muita coisa de oval. É diferente, assim, de um oval com muita inclinação, de acerto de carro. Então, normalmente, os pilotos que vêm na Fórmula 1 mistos acabam se dando bem. E ele andou muito bem no primeiro ano. Né? A curva 1 e a 3 são iguais ou não? Nenhuma curva é igual à outra. Não, nenhuma. Porque a curva 1, ela meio que desce um pouquinho, a 3 ela até sobe um pouquinho, e cada uma muda, e assim, Indianápolis te escolhe um pouco, porque é uma prova de longa duração, você troca pneu, nenhum pneu é igual ao outro, então muda um pouco da reação do carro, pode ter as áreas de tráfego, o vento muda, então, quantas vezes o Tony já não liderou e não foi a última, então tem essa coisa, Indianápolis meio que te escolhe ali, e são muitos detalhes para conseguir vencer. São 7 paradas, mais ou menos, né? Então, 7 trocas de pneus. É uma corrida espetacular, né? Puxa vida. Grande show, e essas 500 mil pessoas vão lá, muita gente vai assistir, mas vão um monte também para fazer festa, balada. Tem uma rave dentro do autódromo, tem loja de tudo que é jeito. Então é um evento, um festival, assim, que o americano sabe fazer, né? Então é para todos os gostos. Que legal. Bom, aí você saiu da Indy e aí você já veio para Stock ou teve uma outra categoria no meio aí? Então, 2013 foi meu último ano na Indy.
e o dólar já começou a subir, e a gente estava no segundo ano fazendo só algumas provas, né? E a gente, assim, até pedido de patrocinador, né? Bia, vamos pensar numa estoque, etc. Ou era fazer as 500 mil de Anápolis só, ou era voltar com o estoque. Eu entendi que o ideal era, né, voltar para o Brasil e tentar fazer o ano inteiro na Stock Car. Teve vários perrengues aí, mas, enfim, foi aí que eu comecei. Foi 2014, foi meu primeiro na Stock Car, até 2019. E aí, o que você pode falar da Stock, né? A gente aqui tem a gente tem algumas restrições assim com a Stock, que a gente já falou várias vezes aqui. Já entrevistamos o Burt aqui, que falou também algumas coisas sobre a Stock. Você acha que a Stock é uma categoria realmente assim interessante para o piloto? É legal para o piloto? É uma categoria competitiva que dá chance para todo mundo mesmo? Olha, é uma categoria nacional e tem os melhores de pilotos de muitas gerações, né? E tem equipes menores e maiores, mas nenhuma boba. Então, o espaço de tempo, né? Eu brinco assim, muitas vezes eu fui 1 ou 2 décimos pior que o Rubens. Só que entre nós tinha 15 e 20 pilotos. Então, ele largava em quinto, eu largava em 20º. Né? Uma porcaria. Porque você tá largando em 20º, mas é muito pouquinho, né? Não é que são ruins, é que são detalhes ali que fazem o negócio realmente acontecer. Eu tinha muita dificuldade de classificar com o estoque, eu não conseguia nunca tirar o melhor daquele carro com os pneus novos, e isso me atrapalhava demais, né? Porque eu acabava sempre focando na segunda corrida e contava com sorte, etc. Mas é uma categoria extremamente competitiva. É o que eu posso dizer, né? Um carro que não é muito tecnológico, é um carro muito manhoso. Não é que ele é difícil de ganhar, mas ele é manhoso. E tem grandes pilotos ali que já pegaram a mão, que estão ali há 15, 20 anos, né? Tem muito a mão daquele carro e estão muito bem. Mas, assim, eu acho que é uma grande categoria. Não pretendem mudar o carro em 2024, né? Vamos ver se isso dá uma mexida aí no grid, nas possibilidades, né? Mas é a maior categoria que a gente tem aqui no Brasil, extremamente competitiva. E, inclusive, agora tem a notícia que a Pirelli não vai ser mais, acho que o pneu, né? De pneus. Vai vir a Hankook. Não sei os detalhes da superação, até me surpreendeu, porque a Pirelli já está há tantos anos, né? Mas provavelmente pode ter sido alguma coisa de valores, essa nova fornecedora talvez entre com uma verba maior, ou, né, com um apetite maior, e isso também pode diminuir. Pneu é uns 20, 30%, né, do custo da temporada. Não, ainda mais numa categoria de turismo, pneu é quase tudo, né? Exato. Não, e essa Hankook é muito boa, ela estava fornecendo para o DTM. Exato. Então, quer dizer, mas isso pode mudar um pouco, né? Com certeza vai mudar o jeito do carro funcionar, então pode dar uma mexida aí também. Porque o pneu é o sapato, né? Tudo passa. Então muda muito. E eles vão ter o teto orçamentário ano que vem também, né? Que vai ser legal, né? Porque aí dá uma nivelada também, né? Porque sempre acaba sendo as mesmas equipes, né? Que estão lá na frente e tal. Pode ser, né? Que tem algum equilíbrio aí nisso daí. Você tem um limite de mecânicos, de pessoas no box, você pode contratar, até pelo credenciamento. Acho que a equipe não pode ter mais de 9 credenciados, alguma coisa assim. O que muda é assim, por exemplo, o Meinha, ele tem uma mesma equipe há 20 anos, os mesmos mecânicos estão ali, é uma filosofia de trabalho. Aí você vai, o Polenta trabalhou com ele 20 anos, abriu a equipe dele, não é a mesma coisa. Tipo, o cara sabe tudo, todos os acertos. Então, assim, são coisas que... são detalhes, né? Muitos detalhes que fazem aí a diferença nesse negócio. Automobilismo, tudo é detalhe, né? Tudo é impressionante. Você ganha ou perde nos detalhes. Porque 98% é igual das coisas. Esses 2% que faz a diferença. É impressionante isso. 3 décimos, né? É o suficiente na Stock Car para caber 20 pilotos ali dentro. É isso mesmo. Agora, Bia, temos planos para o futuro? Onde que nós vamos poder ver a Bia Figueiredo correr aí em 2023, 2024? Mesmo só na Stock. Ia ser a pauta meio que de mãe, pós-mãe, né? A vida muda bastante, né? Eu até digo assim que eu não teria hoje eu não tenho a mesma dedicação que eu
teria quando eu estava na Stock Car, né, de tempo de viagem, que a Stock Car exige. E eu também quero fazer um trabalho bem feito, eu quero voltar, eu fiquei 2 anos parada, fiquei 2 anos fora, eu quero voltar bem em alguma categoria para talvez pensar um dia em talvez voltar para a Stock Car. Não é algo que eu morra, né, por voltar para a Stock Car hoje, tenho planos, né, posso ter planos diferentes, mas o legal é estar numa categoria que eu possa brigar por vitórias, né, volte a ter pódios, e aí depois entender aí o caminho. Tem muitas possibilidades agora na mesa, espero que feche alguma ou 2 delas, quem sabe em 2 categorias. Fala uma pra gente, minha. Só uma. Eu acho que até pela continuidade, a TCR é uma delas, né? Então, estamos falando aí com as marcas, empresas, para que a gente consiga viabilizar isso. Tomara que consiga, tomara que consiga. Tomara. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu já vi você participando de transmissões, televisão e tal. Inclusive, você estava num momento icônico da história da televisão, que foi aquela transmissão de um GP da Austrália, que estava você, o Raul Boésio, aqueles atores lá da Globo, com Galvão Bueno, falando um monte de bobagem, e você foi a única que conseguiu se salvar. Porque eu ia falar assim, eu acho que você é muito boa para isso também. Tem planos de participar na TV, comentando no futuro, talvez? Sempre muita gente falou isso, Bia, você é muito bem na TV, etc. E até para os próprios patrocinadores, então acabei criando um YouTube para mostrar as rotinas da minha corrida. Então, assim, vai lá, Bia Figueiredo, YouTube, tem, né, rotinas da minha vida, das corridas, onboards, essas coisas. Eu fiz muitas transmissões da Fórmula Indy na Bandeirantes, fiz no ano passado na Cultura as 500 milhas de Indianápolis. Pode ser que, né, surja aí possibilidade de continuar aí com isso. Mas acabo fazendo muita coisa de mídias sociais, né, falando de automobilismo, né, das minhas opiniões. Hoje as mídias sociais viraram o seu próprio canal, né? Então, acaba é verdade. Do que eu penso ali, mas sempre portas abertas aí para falar de automobilismo. Bom, legal. Vamos aproveitar que ela acompanha tudo, vamos falar um pouquinho das opiniões dela sobre a Fórmula 1. Claro. Eu acompanhei vários, viu, Dadalto, porque assisti a Fórmula 1 sem babar, com 2 crianças correndo pro lado. Você olha a ultrapassagem, cadê o louco? Tá lá quase... É verdade. Então eu acompanho, aí olho depois um pouco no Twitter, então tem os desafios hoje de acompanhar também, mas dá para saber o que tá rolando. O Bruno está sofrendo desse mal agora, tá mal. Eu não assisto mais corrida ao vivo, acabou. Graças a Deus... Eu tenho que desencanar, não ver mídias sociais. Não, acabou. Aí que eu assisto. Acabou, não tem. Ainda bem que inventaram o F1 TV, glória ao pai, né? Aí eu assisto à noite. Eu pego, coloco lá à noite e assisto. Ao vivo é impossível. Eu acho que a minha solução vai ser o Fórmula 1 TV mesmo. Eu vou pegar um fone e vou ficar vendo a Fórmula 1, olhando, seguindo as crianças e vendo a Fórmula 1 TV para acompanhar. Parado na sala, realmente não está dando certo. Não dá certo, não. Mas ainda assim, um pouquinho você acompanha, né? Você sabe lá, você viu esse campeonato do Verstappen e tal, essa conjugação de forças aí que a Fórmula 1 tem agora, né? Queria te perguntar o que você acha que vai ser do ano que vem em diante, né? Porque a Fórmula 1 teve um ano de 2021 muito disputado, né? Literalmente até a última volta da última corrida, né? Acho que desde aquela massa, o nosso coração não parava, né? Exatamente, bem lembrado, né? Acho que foi. Exatamente. Parou. Isso mesmo. E agora a gente voltou meio que ao normal da Fórmula 1, que é ter alguém dominando, né? O que você acha? Vai ser assim mesmo ou podemos ter a esperança de ter mais disputa? Eu acho que a Ferrari deu esse título, né? Tinha tudo para brigar até o final e só caca, impressionante, né? Impressionante, A equipe, aí depois o cara começou a cometer uns erros também, o Sainz começou a destacar, acho que teve umas coisas muito impressionantes, assim, do Sainz esse ano, e aí não precisava ter terminado 3, 4 etapas antes, né? Com certeza o Leclerc chegaria aí em Abu Dhabi no Brasil disputando o título, seria muito mais legal. Teve essas grandes... Na verdade, ontem, né, gente? Não sei quando a gente vai passar aqui, mas essa última semana teve 300 mudanças de direção, né? De direção o cara da... Então, a Ferrari contratou o diretor da Alfa Romeo, o outro que estava na McLaren. Foi uma mudança, tanto é que a Mercedes
com o Toto Wolff, só queríamos anunciar que o Toto Wolff está aqui conosco, né? Porque não... Tá mandando um tchau para vocês. A gente fez um programa só para falar disso, pra você ter uma ideia. Isso é. Mudança, eu nunca tinha visto assim, tantas mudanças assim, né, na parte de direção das equipes. E dizem que a motor Ferrari é algo muito impressionante para o ano que vem. Eu só acredito vendo. Impressionante pode ser, porque precisa durar a corrida inteira, né? Isso, precisa durar. Não adianta ser impressionante só nas 3 primeiras voltas. Mas eu torço, assim, acho que como fã, como piloto, né, que acompanha, é torcer para que a gente tenha 3 equipes lutando pelo título, né? Que seja uma Red Bull, uma Mercedes, uma Ferrari, uma McLaren ali também ganhando umas corridas, ou algumas outras equipes surpreendendo. Acho que isso que é muito bacana, assim, de ter essa mudança. É a mesma cabeça nossa. Tem algum piloto na Fórmula 1 que você seja fã, fala, pô, esse cara é fera? Atual, né? Atualmente. Eu posso falar que esse ainda é atual porque ele não saiu, tá saindo agora. Que é o Daniel Ricciardo, que eu acho demais. Porque ele usa o número 3 igual eu, a gente tem nariz grande, então ele é meio de Fórmula 1, né? Mas admiro muito o Lewis, né? O Lewis, ele correu comigo no Mundial de Kart, então é da minha geração, então eu acabo puxando um pouco de sardinha. Cara, ele é um 7 vezes campeão mundial. 7 vezes campeão. Era para ter sido 8. Massi, não acho que foi culpa só do Massi, mas olha como é que é o automobilismo, né? Ele faltava 5 voltas para ser campeão, alguém bateu o safety car e mudou a vida dele. Então, era para ter sido 8, provavelmente. Eu acho que o Max é um talento absurdo, né? Como ser humano, acho que ele tem que ser mais humilde em algumas jeitos, mas é o jeito dele, né? Quem sou eu para falar algo. Então, eu sou muito fã do Ricciardo e do Hamilton na Fórmula 1. Legal. Agora, você está acompanhando assim, os brasileiros que estão para chegar, né? A gente viu que isso é uma coisa que todo mundo pergunta aqui para a gente toda semana. Quando vai ter um brasileiro na Fórmula 1 e tal? E a gente fica aqui tentando encontrar, né? Assim, alguma explicação. Você acha que temos essa chance? O Felipe Drogovic está na Aston Martin, né? Como piloto reserva. E eu acho que a grande notícia é o Enzo, né? Que assinou com a Red Bull, né? Você vê perspectiva para ele num curto prazo ou num médio prazo, né? Eu acho que os dois são excelentes pilotos, mas é tão difícil de saber. Eles precisam ter um baita destaque, né? Não sei se vocês vão lembrar, eu sempre até uso... Vocês lembram o Pedro Paulo Diniz nas categorias de base? Ele não dava tão bem. Chegou na Fórmula 1, andou muito bem. Assim, Deus surpreendeu, é isso que acho que precisa. E hoje na Fórmula 1, para você chegar, você precisa chegar chegando, né? É muito difícil, é muita gente boa, competente. Óbvio que eu torço por eles e espero que esses testes aí do Drogovic ele consiga mostrar um grande talento, surpreenda para ter uma vaga ano que vem. E o Enzo também na Red Bull, né? Porque a Red Bull não tá nem aí, né? Andou mal, ó. Então, corta. Então, baita talento. E eu falo assim, os irmãos Fittipaldi, além de ser excelentes pilotos, eles têm uma habilidade de gestão de carreira com marcas. Eu brinco que eles são os novos, assim, André Ribeiros, porque fazem merchan de tudo, fazem lá os streaming dele na Twitch com, sei lá, 500 mil pessoas, eles estão voando nisso, né? Eles são muito ligados nisso. Não, eu fiquei muito chateado que a Haas não escolheu o Pietro pro lugar lá do Mick Schumacher. Sabe? Também. Né? Ele conhece bem a equipe, toda vez que andou bem. E eles vão pegar um cara que estava aposentado, pô. Não é brincadeira. Não sei como escolha o Hülkenberg. É o que você falou, é muito difícil, né? Muito difícil. Aí eles trouxeram o Magnussen de volta, aí foi muito bem. Ali acho que não sei se fica na cabeça deles que é melhor ter 2 pilotos experientes, né? Não sei. Precisa perguntar lá pro Sr. Gunter o que ele pensa, né? E como é que... A gente nunca sabe, os bastidores, né? Mas eu acho que o Pietro merecia, assim, uma chance um ano inteiro, seria muito legal. Seria muito, muito legal mesmo. É uma pena. É isso aí, muito bem, é isso aí, pessoal. E tem mais alguma pergunta, Adalto? Falando de coisa pra caramba, hein? A gente podia ficar 3 horas aqui batendo. Tá louco, isso aqui. Mas vamos combinar com a Bia de fazer outro o ano que vem. Claro. Do ano, ainda mais se você estiver correndo, Bia, aí, pô, você dá o histórico, o que está acontecendo, como que é a categoria, tudo, né? Essa TCR a gente podia falar um pouco mais. Os carros são tração dianteira, tração traseira. O que você acha dos carros?
Os carros são tração dianteira, não são muito a minha praia, eu tive que aprender um pouquinho esse ano, é uma forma diferente de guiar. Mas tem de 240 cavalos, são motores V4 ou V6? V4. É um carrinho legal, né? Bem tecnológico, leve, são iguais no mundo inteiro. Isso é bom. Então, assim, andar bem aqui, dá para andar bem lá. É só realmente ser mais conhecida no Brasil, porque ela ainda as pessoas... É multimarcas? Essa parte eu não entendi. Você falou que você está com a Audi, né? Pois são 7 montadoras hoje na categoria, na Sul-Americana, mas no mundo também varia, né? No Brasil, a gente teve a Audi que eu corri, a gente teve a Hyundai, a gente teve Honda, a gente teve Cupra, a gente teve Lynk & Co, que é Volvo, esqueci mais de alguma? Acho que é por aí, falei 5, montando Alfa Romeo. Então, as montadoras são os carros mesmo, tá? São as montadoras. E a própria TCR, ela coloca uma limitação, né? Então, por exemplo, se você comparar o Audi com o Honda, o Audi tem mais potência no motor, eles limitam a potência do motor Audi para ser mais igual, o peso, enfim. Então, eles fazem a tal da equalização, né? Eles fazem uma equalização para todo mundo ali ser competitivo. É legal, uma categoria com envolvimento de montador assim tão direto, é muito legal, né? Agora, ela sempre correu com tração traseira. Pegar um carro tração dianteira e enviar. A gente anda de tudo, Adalto. A gente anda de tudo. Tem 4 rodas. 4 rodas, volante e motor, não importa onde é a tração, né? Desde que tenha uma tração, né? É isso que importa. O lugar que acelera e aprende e assim vai. É isso aí. Ô, Bió, queria agradecer, viu, esse tempo aqui que você disponibilizou pra gente. Muito legal o bate-papo, acho que o pessoal vai gostar. E eu reforço o convite do Adalto, né? Volte sempre para participar aqui com a gente. A gente vai chamar ela no que vem de novo. Com certeza. Fala suas redes aí de novo, para o pessoal poder seguir. Basicamente tudo meio que Bia Racing, então no Instagram é Bia Racing, Twitter é Bia Racing, e só no YouTube que agora virou Bia Figueiredo, que a gente está levando de novo o YouTube, então vai ter mais vídeos aí para vocês. Também tem o Twitch, eu faço as lives do simulador, eu vi que o Bruno tem um simulador ali, ó, vamos jogar um dia. Estamos aqui. Tá meio aposentado pelo mesmo motivo que eu não vejo corrida ao vivo, mas uma hora ele volta. Eu gosto de andar bastante simulador também, eu faço as lives, interajo com a galera, então estamos sempre perto aí do automobilismo de alguma forma. Que legal. Muito obrigado, valeu pela presença e, de novo, volte sempre. E para vocês, grande abraço e fiquem ligados nos nossos especiais, que já vai ter muitos aí, toda semana a gente vai fazer especial. Um abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu! Tchau, obrigada!